Salve, salve galera, beleza? Mais um episódio do nosso Papo de uma Hora e hoje eu vou receber um craque do audiovisual. Ele tem 37 anos, nascido em São Caetano do Sul, no ABC. Ele também tem 23 anos de carreira no mundo do mercado do audiovisual. Ele é CEO e sócio da Sarsa, que é uma produtora de publicidade, a Do It Live, que é uma empresa de transmissão ao vivo, a CIU, que é de audiovisual do segmento infantil. Eu quero que vocês recebam aí na sua casa, no banheiro, que eu tô ligado, você fica vendo e ouvindo o podcast no banheiro, no trânsito, no seu trabalho, naquele horário de almoço. Recebam, por gentileza, com muito carinho, Rodrigo de Paula. Salve, Muito meu irmão. obrigado pelo convite. A Surreal gente que estar aqui com agradece. você, viu? Valeu mesmo. Obrigado, meu irmão. Cara, a gente vai tirar muita dúvida. Eu mesmo, tô sempre assistindo muitos comerciais de publicidade, filmes. Cara, eu tenho muita dúvida. E obviamente que as pessoas também, porque muitas vezes elas nem fazem nem ideia do que acontece nos bastidores, né? Sim, Então você vai ser hoje tô animado pra compartilhar tudo isso. fechado. Cara, eu tenho aqui, ó. Nós temos uma ampulheta. Certo, Essa ampulheta ela tem exatamente 1 hora. perfeito. Em 1 hora eu Tá. quero tentar extrair a sua melhor história. Boa, vamos nessa. Podemos? Podemos. Vamos começar então. Valendo! Olha aí, ó. Vixe, começou. Vibe. Eu tenho a minha primeira pergunta, cara. Tá, A primeira vamos lá. pergunta é: quem é o Rodrigo de Paulo? Parece uma pergunta simples, né? Parece. Na mas- terapia fazem essa pergunta. Mas o Rodrigo de Paula é, acima de tudo, alguém que é apaixonado por Jesus Cristo, por Deus. Amém. É alguém que sempre sonhou muito, pai de Helena, namorado, futuro marido da Sara. Sarinha. Beijo, Sara. É alguém que é entusiasmado pela vida, entusiasmado em poder compartilhar e conhecer pessoas, gente. Alguém que é apaixonado por sentir o tempo, sentir os dias. Sou apegado demais com tudo o que é relacionado à finitude. Então hoje, esse momento agora é o tempo mais importante de toda a história. Então, porque é o presente. Então eu Você vive respeito o presente. vivo o presente. Você não tem essa parada tipo assim, amanhã pode acontecer, se não sei o quê. Você vive o agora. Eu gosto de... Você pensa no futuro? Eu penso muito no futuro. Sou muito ansioso. Mas o É. agora, eu acho que você consegue colocar energia em momentos que são pontuais e importantes. Então, esse momento eu coloco como esse momento pontual e importante, porque pode ser ou não minha última palavra, meu último grito. Eu penso Sim. o que é que eu vou falar sobre quem eu sou, sobre a jornada e qual seria essa última mensagem. Então, eu vivo momentos muito pontuais, sempre muito focado no qual mensagem que eu tô deixando. Sim. É muito doido isso. Tanto em palavras quanto em atitude, né? Total. Isso é muito louco, cara. Eu também tenho um pouco disso aí. Eu acho que quando você vive o agora, você automaticamente brifa o amanhã, né? Porque você vai dormir bem quando você conseguiu executar tudo que você combinou com você mesmo, quando você comeu bem, quando você se exercitou, quando você conversou com Cristo, e quando você tem esse dia aí completo, você fala, poxa, amanhã vai ser legal. Sim. Você tem meio que um briefing, né? Então eu acabo sendo assim também. Cara, mas sensacional. Mas voltando assim, entrando no mundo do audiovisual, por quê, cara? Por que esse mercado? Porque tem a ver, assim, com essa visão que você tem sobre a vida também? O audiovisual me escolheu. Caramba, que Então, legal. a gente às vezes cresce e acaba se apegando a alguma matéria, depois alguma carreira, mas o audiovisual me escolheu por pura necessidade. Então, eu não fui uma criança, um adolescente super criativo, voltado para música, cultura, para pensamentos. E aos 14 anos, brincando na rua ali, o vizinho me chama para trabalhar na empresa dele, que é na rua da casa da minha mãe. Que legal. Até hoje tem essa empresa? Então, eles pararam na pandemia. Entendi.
mas tiveram um longa. Esse cara Caramba, chamado sim. Honor, que foi muito importante na minha história. É pai do meu melhor amigo, então ele veio ali brincando, soltando pipa com ele. Aí o Thiago tinha que entrar pra trabalhar, falar, pô, cara, que chato, agora vamos soltar uma pipa, tal. Não, o cara tinha que trabalhar com o pai. E aí o pai dele um dia nessa falou, pô, vem aqui, trabalha com o Thiago. Então eu fui lá porque eu queria comprar um McDonald's no cinema, e Sim. tal. Pô, vou trabalhar pra ter a minha grana ali pra eu me virar. Exato, já que, enfim, não vivia de mesada, Sim. é, passava ali por momentos complexos, como A maioria dos é brasileiros, exato, é né? isso, né? É a nossa geração. Exatamente. E aí ele me chamou e fui lá aprender sobre fotografia de casamento, e a minha função era montar álbuns de casamento. E eu me encantei por isso, porque foi ali que eu aprendi a contar história. Caramba, que legal. Era um tempo ainda de fotos analógicas, tal, então eu imprimia as fotos, montava ali o álbum, entregava isso pros casais. Eu comecei a me encantar pelo fato de saber que toda história tem um início, meio e fim. Parece tão óbvio, mas isso é profundo, né? Você montar o álbum para um casal que eles vão ter aquela lembrança pro resto da vida deles e a maneira como você interpretou a história do dia do casamento deles é o que eles vão ter ali pro resto da vida. Então era uma. Eu tinha isso como uma função muito importante, muito especial. E foi aí que eu aprendi a contar histórias a partir de um álbum de Ô, Rô, casamento. dentro dessa ideia que você tá falando, cara, você sente, porque você é de outra geração, né? Assim como nós somos, né? De uma geração Sim. passada, né? Você sente que devido à tecnologia, a fotografia perdeu vida? Imagina. Porque eu, por exemplo, desculpa, é que eu, só para você seguir nesse Claro. raciocínio, quando eu tenho a foto aqui na mão e ela também envelhece, parece que a história vai, sabe? Eu sinto que perdeu isso, cara. Pô, isso é muito, muito interessante, como você olha para essa história da fotografia que envelhece junto com a gente, né? É, Porque ela também passa ela é um processo químico, então a sim, iluminação muda a cor da foto ao longo do sim. tempo e a gente acaba envelhecendo junto com essa história, né? Junto com esse papel, é muito interessante. E de fato, fotos no celular não conta história. Isso um celular roubado, você perde parte da sua história. Se você não tiver essas fotos nas nuvens, em algum lugar muito bem backupeado, e é o grande caos do tempo digital, porque as pessoas não estão pensando como backupear suas histórias. Elas estão, sem querer, deixando essas histórias ao Léo, assim. Então, um celular roubado, você perde. Um e-mail que você esqueceu a senha, você perde. Hum. Então, a gente está perdendo a nossa história ao longo do tempo. Fotos impressas contam história, fotos em um álbum impresso contam história, mas quando isso está dentro de um celular, não conta. Então, por isso que o Instagram é tão importante, Mas uma né? pergunta, você acha que as pessoas, que tem pessoas que sentem falta disso, de ter ainda o álbum de fotografia, o físico? Um exemplo, trabalho com música. O vinil tá tendo uma volta, né? Tá tendo um rebote muito grande. O vinil até então era barato, vamos dizer assim, comprar um aparelho de vinil. Hoje, o mesmo aparelho de vinil, só que lá de trás é caro pra Assim, caramba. Um vinil de R$ 300, R$ 500. O disco, né? E você acha que as pessoas também sentem falta em relação à fotografia? eu creio que sim, né? Na fotografia a gente também tá vendo voltar muito forte a coisa do analógico, do filme de 36 poses, que hoje é super caro. A Que coisa louco. do. Mano, bizarro. A Instax, né? Que você vai lá no evento, sempre tem alguém segurando uma, tira foto pra guardar essas fotos impressas, colocar num armário, numa caixinha de Polaroids ali, enfim. Então, eu creio que existe já uma saudade de você se deparar com a tua história em alguns pontos da tua casa, sabe? Eu, quando comecei a empreender aos 19 anos, depois de aprender com o Honor lá a contar histórias, eu sempre fui muito entusiasmado em relação à foto, porque aquilo foi tudo que eu aprendi, foi a minha faculdade, Sim. fotografar, contar histórias com álbum.
Então, aprender a fazer algo manual, pegar uma câmera, tirar foto e fazer aquilo bem. Eu sempre fui muito feliz fazendo isso, mas eu não sabia por que eu fazia isso. E aí, quando eu me deparo com essa, esse encontro com Jesus, eu aprendo ali logo nos primeiros instantes, um versículo bíblico que está lá em Lamentações 3:21 que fala: traz à memória aquilo que traz esperança. Que E aí, incrível. eu entendi o porquê eu fotografava. Eu fotografava porque, primeiro, por técnica, porque eu gostava da adrenalina de você ter só um clique, como. Meu, imagina, eu tô num casamento, beijo dos noivos, primeiro beijo ali daquele Você tempo. tem que pegar Não, eu não, o melhor clique. acabou, não tem o repeat, vamos lá, Não volta dá aí. pra pegar aqui a aproximação. Não Exato. tem como. Então, é uma adrenalina, mas quando eu li esse versículo, eu entendi por que eu fotografava. Aí eu comecei a pensar, eu vou construir, através de uma experiência de fotografia, uma memória de esperança. Só dias bons faz você ter esperança do futuro. Porque você consegue olhar para o passado, para a foto do seu casamento, quando os filhos nasceram, para a viagem que foi um sonho, foi construída ao longo do tempo, economia, tal, dinheiro. Aí quando você olha para aquelas fotos, no dia difícil você tem esperança que o amanhã pode voltar a ser melhor. Caramba, que E legal. aí, isso é uma fonte de vida. A sua lembrança, a sua boa lembrança, ela é uma fonte de vida da mesma maneira que uma lembrança ruim é uma fonte de morte. E aí, através da fotografia, através dessa. É isso, é a minha zona de graça, de propósito de vida. O que eu desejo fazer é construir o maior número de memórias boas para que as pessoas tenham esperança nos dias ruins. Sensacional. Você é um cara lúdico? Eu sou. Totalmente, Eu, né? eu, Eu também é, sou assim, cara. eu amo, eu amo acreditar que a vida ela é muito mais do que esse racional do dia a dia, né? Tem vezes que eu tô comendo e falo, pô, eu não quero uma comida cara, eu só quero cumprir uma função desse dia, né? Que é comer, só quero comer hoje e tá tudo certo, porque é uma função do dia, mas a maior parte do tempo eu tô olhando pro meu derredor, olhando pessoas que estão indo e vindo, e olho e pergunto qual que é o problema dessa pessoa esse dia. O que dói? Qual é a felicidade? Qual foi a vitória dela e qual foi a derrota? Eu fico curioso em, em saber o que está se passando no nosso meio. São muitas histórias acontecendo, sabe? Caramba, cara, esses dias eu tava andando também e fiz essa pergunta, assim. Eu tava na rua andando, assim, e vi uma outra pessoa. Só que ela me chamou a atenção por conta da forma como ela estava. Um homem. Ele tava meio triste, assim, sabe? Pelo menos parecia. Ou é aquela pessoa que tá cheia de cicatrizes e vambora, tá só levando a vida, sabe? Eu fazia essa pergunta, eu falei, caramba, o que essa pessoa passou para estar hoje nesse momento desse jeito? Sim, E aí já fica criando um monte, uma novela na cabeça, né? Tipo, caramba, o que essa pessoa passou para estar desse jeito hoje? Será que ela tem traumas, tem dificuldades? É muito louco. E aí essa parada da fotografia, estar ali, a gente fotografa mentalmente, né? sim, Por isso que eu tô aqui até contando. Então eu tô contando, mas não consigo te mostrar. Então essa fotografia da cabeça das pessoas que linka muito com esse negócio de tipo você conseguir realmente registrar a memória aquele momento ali daquela situação. exato. A gente teve quando eu abri a CIU, na Confesso Infantil, e ganhei essa provocação, né? E comecei a provocar as pessoas. Quero construir uma memória de esperança. Não tô vendendo foto e vídeo pra você. Deu um boom na minha carreira, primeiro assim, tipo, eu saí do menos 100, literalmente. Eu não tinha uma câmera quando comecei minha empresa. Eu tinha um CNPJ e não tinha uma câmera. E aí Sensacional. eu comecei a fazer. Eu amo essas histórias. Como é inspirador. Eu comecei a fazer 100 eventos no primeiro ano de empresa, virou a chave totalmente da minha vida, no segundo 200, no terceiro 300, até eu ter a minha primeira crise de ansiedade e enlouquecer. A gente não tá preparado estruturalmente para Claro, isso. sim. Mas Deus te dá mais do que você imagina, é né? loucura.
É loucura. Mas ele sabe exatamente que você consegue ter essa estrutura para receber. Isso Sim. é muito especial. E a provocação era exatamente essa. Eu acho que um dos fatores que faz com que qualquer pessoa em qualquer área se destaque é ela saber exatamente pelo que ela tá lutando. E às vezes a gente foge das nossas dores, do nosso caos, aonde a gente não quer, às vezes, acessar tanto, e é o lugar onde mora mais beleza dentro de nós. Então, tô contando história de famílias. E um dos caos foi a separação dos meus pais, porque foi muito conturbada. As pessoas se separam, mas foi muito conturbada essa separação. E aí, eu com um desejo de herói, pro lúdico de novo, um desejo de herói, falar, não, meu, eu vou salvar muitas histórias através da fotografia. Caramba, que legal. Histórias reais. E a provocação era, qual é a história você quer contar para sua filha que tem 1 ano, seu filho que tem 1 ano, daqui 10 anos sobre os dias de hoje? Como você quer criar a narrativa dos seus dias e contar essa história daqui 10 anos. Porque isso hoje não é importante para você, porque você está no automático. Mas daqui 10 anos, quando você olhar para trás e ver essa foto, você vai chorar. Porque sua filha vai estar com 10 anos, seu filho vai estar com 10 anos, e não vai ter mais o jeitinho que ele tem hoje, não vai ter mais a vozinha que ele tem hoje. O que que é importante daqui 10 anos? Como você quer lembrar da tua história? E aí isso desperta as pessoas para ver como é especial o que é ordinário, né? Então eu tinha naquela época, tenho até hoje, um projeto chamado A Grande Família, The Big Family. E aí a história era, eu quero chegar na sua casa antes de todo mundo acordar, eu quero pegar todo mundo acordando, tomando um café e tendo um tempo juntos, como se fosse um domingo de manhã. E aí é a coisa mais ordinária, é só mais um dia acordando. Mas quando você vê isso dentro de um filme, com uma característica documental, olhando de uma forma sensível, sabe? Coisas cotidianas que você vive dentro da tua casa, transformado em um filme, não existe nada mais valioso do que essa memória. A cada dia, sabe? A cada dia, aquela memória ela só fica mais importante, mais forte, mais potente e então essa esperança, ela se torna então a esperança de que dias melhores sempre virão a partir de algo que nos comove, que foi um dia cotidiano. Qual o valor de você lembrar, né, das crianças, dessas meninas quando eram pequenas hoje? Enquanto eu falo, com certeza você criou essa imagem na tua mente. Sim. A gente não vai ter mais isso. Acabou. Sobre o domingo de manhã que você estava falando, inclusive eu estava conversando com o João Paulo sobre isso hoje à tarde. Falamos sobre isso, né? De o tempo de qualidade, de nós escolhermos o que, por que, por que que a gente quer suar, por que que a gente quer transpirar, sofrer, se maltratar, ter essas crises, como você falou, mas a gente quer ter os domingos de manhã. Sim. E é sempre naquele lugar e com aquelas pessoas que é total bonança, assim. Você fala, puxa, é aqui que eu faço assim, ó. Eu acho que muita gente tem vontade de ter esse domingo de manhã e não consegue, cara. E esse Uau. papel que você exerce, assim, sobre a fotografia, sobre a direção de cena, sobre de construir não só a fotografia, mas filmes, onde as pessoas vão olhar e, caramba, que incrível que foi esse dia. Que legal que foi esse dia. Exato. Que saudade deste dia. Sim. Né? E porque o tempo ele é implacável, ele não volta. Ele só vai. Eu vejo o tempo como Deus mesmo, né? Ele é justo, ele é bom e tá aí pra você usar. Sim. Aproveita isso. Exato. Mas ele não volta. Sim. Sem massagem. Não tem boi, ele não vai voltar. E se você soube aproveitar ou não, o futuro, obviamente o amanhã ele vai tirando camadas de você e você vai pagando por aquilo. Ou bom ou ruim, né? Exato. O quanto você se importa é muito importante, tanto com você mesmo quanto com o outro, assim. E eu acho que essa minha vivência no mundo de festa infantil, trabalhando com famílias, me trouxe essa clareza de que se importar
com os outros é muito forte na maneira como você vive seus dias. Então, assim, pra mim nunca foi uma cobertura de festa infantil. Eu sempre chamei de documentário de festa infantil. Porque tem uma avó que tá nessa festa que talvez aquela criança não vai ver quando ela for adulta. Caramba. Então, como essa avó tá chegando nesse buffet, sabe? Ela vai se emocionar quando vê o neto. É, o neto não vai saber disso, mas eu vou contar pra ele daqui 10, 15 anos que a avó dele estava lá e que ela se emocionou. Então, eu passo muito isso pro meu time, pra todo mundo ali que trabalha dentro do nosso ecossistema, para que eles observem, né? Eu fico pensando você em um show, né? O show é tão importante, né? Tipo, é um momento ali de anestesia. Aquelas milhares de pessoas, várias delas estão com muitos problemas sérios, complexos, difíceis, outros estão com dias bons, mas a verdade é que por 1, 2 horas ali elas esquecem de absolutamente tudo para curtir aquele momento anestésico, né? É, e isso faz com que alguns deles saiam melhor, saiam com mais força, com mais, né? Eles não voltam da mesma maneira como chegou, porque E uma esse é o nosso mensagem foi papel, né? colocada ali, né? Esse é o nosso papel, de realmente conseguir emocionar, né? Eu falo bastante, assim, quando eu tenho oportunidade de conversar com outros artistas, que são muito bons, né? Musicalmente falando, é sair do impressionante pro emocionante. Isso não é fácil, ainda mais quando você é muito bom, muito técnico naquilo que você faz. É uma linha tênue para você entrar no automático, Sim, para você entrar no sou técnico e você perde a emoção. Então, a perda da emoção é um problema. Eu sempre peço, gente, tenta sair do impressionante pro emocionante. Que eu acho que é o principal de tudo. Porque tem, vou muito falar bom de isso. cantores, tem cantores que de repente não tem uma técnica, aquela potência vocal, mas quando abre a boca você fala, caramba, Emociona. que incrível. Que incrível, é sobre emoção. Música, filmes, é sobre emoção. Sim. Cara, eu tenho até uma pergunta pra você referente a isso, sobre essa direção de cena que você tem. Isso que você construiu nesses 23 anos, assim. Como que você define o seu papel como diretor de cena num projeto de audiovisual? Qual o seu papel nesse projeto? Um diretor de cena, ele permeia por muitos ambientes, né? Um documentário, uma publicidade, é, shows como eu já dirigi, da Lineker, Isa, Caramba, que legal. e aí a gente A tem Anitta também, né? a Anitta também. Então a gente tem um papel, o diretor de cena, ele não tem um papel só na cena, ele tem um papel de liderança com todo um time que é escolhido a dedo, com todas as escolhas criativas, com o olhar como se enxerga cada plano, cada ideia. A gente tem um papel muito importante de responsabilidade de como a gente está contando essa história de fato e como a gente vai impactar as pessoas, como a gente vai contar essa história e como todo mundo vai conseguir criar um imaginário que nem sempre vai ser o mesmo para todo mundo, mas que uma mensagem vai ser bem comunicada, seja para ser uma venda, seja para ser emocionante, seja para ser um momento de alegria. Então, assim, a direção de cena passa por esse fator de liderança, de escolhas, e dentro das cenas com as pessoas ali, seja com celebridades, seja com atores, de construir um relacionamento de confiança para que eles possam atuar conforme aquilo que está dentro do nosso criativo, do nosso imaginário, que foi construído com muitas pessoas nos bastidores e que precisa realmente comunicar uma mensagem que seja clara, objetiva e que reflita o desejo. Então, assim, parece besta, É uma assim, composição. é uma composição absurda. É uma composição. Então, assim, a gente quase não enxerga isso, quase ninguém percebe isso, mas o motivo
o motivo que você faz o que faz. Por exemplo, eu vou criar um filme para contar uma história XYZ. Mas eu tenho uma motivação dentro de mim. E essa motivação, ela não vai estar no roteiro, ela também não vai estar nas minhas cenas, mas ela foi quase uma oração, uma profecia de que a mensagem que eu quero transmitir através daquele filme seja do jeito que eu desejei na minha Na sua mente. imaginação, na minha imagética, para atingir as pessoas. Meu, a gente não percebe isso no dia a dia, no cinema, novela, mas nada é sem intenção, nada é sem intenção. Então, a música que você escuta quando você acorda, ela pode mudar totalmente seu dia, porque ela pode te influenciar pro bem e pro mal. Um filme pode te influenciar pro bem ou pro mal. As coisas não estão vazias. Eu acho que quase ninguém que trabalha com arte e ame isso tá sendo vazio ao fazer isso. Rodrigo, você assiste filme, cara? Assisto muito filme. Fala um filme que você indicaria assim, caramba, foi o melhor filme que eu já vi. Talvez você tenha visto vários filmes muito bons, mas eu queria que você citasse um, cara. É, Tipo, isso aqui é um filme em todos os sentidos. A narrativa do filme, a história do filme. Aí você fala sobre as cenas do filme. É, tudo foi incrível no filme. Sabe aquela música perfeita? sim. Onde a letra, a melodia, tudo encaixou, o arranjo tá muito bem feito e quem cantou arrebentou. Eu queria esse filme. Você tem? Caraca, eu teria alguns, vou citar um então, como você pediu, Um só. que é, eu tô entre dois. Eu cito os dois, vai. Tá, Vou te dar ó, esse, nesse boi, vai. vou te dar esse hype. Eu vou citar Hamlet, que saiu esse ano aqui no Brasil, e que foi um filme que me fez literalmente chorar copiosamente, assim. Hamlet. E você vai me entender porque vai dar spoilers, mas e um spoiler bem chulo, assim, pra não estragar a potência do filme. Sim. Mas é a história que conta é, é, pais que perdem um filho. E aí, no final, acontece algo no filme que é extraordinário. E a sensação, o sentimento que eu vivi é aquele que eu te falei do motivo que o cara que construiu esse roteiro queria me passar. Entendi. Eu fiquei impactado. E outra é Sinners, que é Os Pecadores, que é uma produção de um cara, de um diretor preto. É uma história que fala sobre o racismo, nos Estados Unidos, mas com muita beleza, mas com uma música absurda, Tipo, com A muito Vida é Bela. blues, muito é, jazz, assim, animal. Uma história muito potente, com uma metáfora muito boa, com a historinha lá dos vampiros que invadem uma cidade e tal, mas esses vampiros, eles querem também consumir uma comunidade de pessoas pretas a fim de poder. É muito louco como eles construíram essas ideias de como conta a história de racismo por uma outra visão metafórica. Eu adorei. Então, são desses Eles filmes. pegam uma analogia, né? E Exato. transfere todo aquele problema dentro de uma analogia. Isso é muito louco, cara. Muito legal. Cara, e assim, música. O que você ouve, cara? Cara, tô com vergonha de falar sobre isso, não tava pronto. Por quê? Não, porque eu não posso mentir aqui de jeito nenhum, mas eu não sou uma pessoa musical, eu não escuto músicas. Caramba, No meu dia a dia ele não tá tão não faz parte. presente do meu dia a dia. Isso é muito louco, né? Porque cinema é, é Totalmente. trilha. Então, como é que você faz para colocar uma trilha dentro de um comercial, dentro de um filme, dentro de um curta? Como que você pensa? Como é que você faz? Você designa Não, não, essa pior que função para não. outra pessoa? Pior que não. É quase um. Eu não, sei lá, é quase mágico isso, cara. Eu consigo sentir quando todas as coisas se encaixam muito bem dentro de um filme. É, eu acho que no filme é onde eu tenho mais esse impacto musical, inclusive. E na hora de trabalhar com
quando eu faço uma publicidade, e aí eu trabalho com empresas de áudio que estão acostumadas a criar trilhas para publicidade. Certo. Então, quando eu me envolvo com o roteiro, eu sinto como esse filme precisa ter essa canção sendo desenhada dentro do filme. E quando eu recebo essa trilha, eu sei quando ela vai realmente ser um impacto e quando ela não vai ser. Dá pra gente já meio que decifrar e ter esse discernimento. Então, é quase que um sentimento, mas eu não consigo trazer aqui pra você como esse processo criativo acontece, mas é meio maluco. Pensar que sim, ó, tipo, por exemplo, na música, eu produzo e a gente faz muitas músicas pro mercado, né? Mas tudo, pra mim, tudo achismo. É achismo no ponto de eu acho que essa música vai bombar, essa música vai explodir no mercado. Mas tem aquele lance, talvez, que seja o que você esteja mostrando, que não é o achismo. Eu tenho certeza de que eu quero fazer isso aqui. Se isso aqui vai viralizar ou vai estourar ou não, não pouco me importa. Mas o meu sentimento, o que eu estou sentindo, que eu quero entregar, é exclusivamente esse projeto aqui. Exato. É isso? É isso. Mas É e muito quando alguém parecido. precisa fazer algum comercial ou algum filme que tenha que ser comercial, que tenha que bater bilheteria? Eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, né, tem pessoas que já vêm com ideias desde o início. Não, eu tô pensando isso aqui, algo dos anos 50, 70, 90, com uma característica francesa, alguma parte da Europa, ou sei lá o que, americana. Eu travo, eu confesso que eu travo nesse momento, até por um rolê que eu tenho desde criança de... Eu não sei cantar uma letra completa, assim, sem ser parabéns pra você. Eu não consigo, eu tenho, a minha Sensacional. memória, ela é muito absurda, assim, eu não consigo lembrar de letras, não tenho ritmo nenhum, mas eu fugi da pergunta. Você tem o TDAH, cara? Eu tenho TDAH seríssimo. E aí, tipo, eu acabo não tendo uma lembrança de... Eu Eu perguntei, tenho que fazer uma pesquisa pra conseguir fazer meus trabalhos. eu perguntei, então vou pensar aqui numa pergunta em cima da pergunta que eu fiz. Você toparia fazer um filme? Ó, Rodrigo, eu quero um filme comercial, cara. Eu quero que a galera caia dentro, eu quero que a galera pegue esse filme e viralize, eu quero que isso faça parte, da sessão da tarde. Você encara esse filme? Pô, total. Encaro muito. E como é que você pensa em Olha relação só, à criação desse filme? eu falei no começo pra você que dirigir clipes, dirigir show pra Isa, Sim, pra Anitta A e Lineker, pra Lineker, mais de 60 shows em um ano. caramba. É, E aí, olha só como o processo criativo é muito diferente pra todo mundo, assim. Eu tô olhando muito pro padrão. Eu gravo padrões de cada música e entendo como esses movimentos vão acontecer. E entendo como essa beleza vai ser interpretada através do vídeo. Sim, E eu crio isso criando um padrão de cada música olhando para movimento de câmera. Então, entendi, entendeu? entendi. Consegue me compreender isso ou não? Entendi, perfeitamente, perfeitamente. A música, assim, a cena pra você, o que tá acontecendo ali, a imagem tem que estar totalmente linkado com a música. Só que a música não é ali pra você o primeiro plano. Você tá vendo a imagem, você quer montar realmente um filme na cabeça das pessoas. E então a gente tá falando de 3 artistas aí que você dirigiu os shows, né? Eu tô falando de uma maneira superficial. Eu aqui como espectador e fã desses artistas que você falou. Eu vejo a Anitta como uma artista pop, totalmente pop e bastante comercial. Sim, Já vejo a Isa pop, mas dentro de uma MPB, né? Ali transitando ali entre o comercial e tipo, vou fazer meu som. Tem o lance sensual dela, tem o lance sensual da Anitta. Já a Lineker eu vejo como algo extremamente diferente, assim, alternativo. Vejo bastante MPB, vejo muito MPB, aquele som, é meu som, eu não quero saber se isso aqui vai agradar, desde que me agrade primeiro, sabe? sim. Como a Elis Regina falava, né? Tipo, ela amava a voz dela. Ela
eu tô aqui pra me agradar primeiro, depois as pessoas. Ou seja, é aquele famoso amigo assim, pô, te conheci. Você não tem que mudar o seu jeito pra eu te amar. Você Sim, tem que ser do seu jeito pra irado. eu te amar. É como a Elis Regina interpretava a música na fala dela, assim. Tipo, eu amo a minha voz. Então eu vou cantar e quem quiser me amar, quem me ame. Quem não quiser. Esses três artistas, como que você visualizou a criação de shows tão distintos assim? Porque é um padrão. Eu não vejo Ah, diferença, entendi. entendeu? É um padrão. É, então, quando eu vejo os ensaios que eles fazem pré-show, eu entendo o padrão. Porque já existe movimento, já existe ritmo, já existe cultura, já existe identidade muito forte. E talvez volto lá pro Rodrigo da Festa Infantil, que entendia sobre sentimento do que estava. Eu consigo sentir o momento, a atmosfera. Pessoas que estão sonhando, que estão trabalhando duro ali e tal, diariamente. E aí eu interfiro nisso. Em como a gente conta essa história, como a gente constrói beleza dentro disso. E aí eu posso contar a história de qualquer artista, qualquer show. Porque através desse padrão que eles já carregam, eu levo os meus padrões, né, as minhas ideias, para que traga completo contraste. Sabe por quê? Porque alguém que já trabalha com música e vídeo, ele já está muito acostumado a seguir uma linha muito automática de como ele acredita que aqueles shows podem acontecer através de vídeo. Então, acho que quando eu chego com o meu contraste de alguém que não escuta tanto música, nem lembra das letras, e aí eu tô levando cinema, levando a provocação de movimento de câmera, de como a gente pode se posicionar diferente, ignorando quase, né, a coisa da canção, mas trazendo beleza no vídeo, a gente consegue, de uma forma mágica, conectar ambos e fazer com que aquilo seja uma obra de arte. Então, isso a gente fez um clipe ao vivo dentro do show. Que legal, cara. Ela olhando pra câmera, interações com o Foi balé, no Detal? no detalhe. E aí a gente cria essa coisa Só. com a câmera a gente cria essa arte animal, sabe? Pô, e- esses dois trabalhos, tanto o da Anitta quanto da, é sempre bom lembrar, da Isa, tem uma diretora geral também do projeto que é surreal, que é a Nidia Aranha, que tem uma estética e visão absurda e eu chego lá para complementar ela com vídeo. E, e aí eu vou com essa frieza, sabe? De olhar para esse padrão e falar, não, eu vou contar uma história de um jeito diferente aqui. Então, é, é, é talvez você se arriscar a fazer coisas que não são padrão no seu dia a dia Cara, e eu trazer algo tenho que uma seja pergunta em cima complexo. do o risco que você falou aí. Tem medo, cara? Tipo, você já fez algum projeto e falou assim, caramba, e se der errado isso aqui que eu tô criando? Você tem? É, eu não sei aonde o medo está, mas eu com certeza tenho. Mas trabalhar, eu fiz, sei lá, eu fiz mais de 1000 casamentos na minha vida já. Sei lá, centenas de festa É, infantil. o casamento é um só, né? Pô, cara, O show dá pra acontecer algumas outras vezes. exatamente. Então, quando você faz muitos Sensacional. casamentos que não tem repetição, irmão, você vai, você vai ficando calejado e um pouco frio em relação ao medo, né? Porque você começa a ganhar uma certa confiança que é perigoso também, porque você sempre vai fazer, de algum modo, aquilo dar certo. Então, eu fiz uma direção de desfile para Missy, que foi dentro de um cinema. E aí a primeira cena era um plano sequência. Tinha pessoas como Emicida na plateia, assistindo a tela de cinema. E o plano sequência começava lá no centro de São Paulo e entrava dentro do cinema até a tela. E aí, tipo, era o grande risco. Dar tudo errado e eu ter um Emicida lá assistindo aquilo. Caramba. E não tinha repetição. Mas mesmo assim, eu quis segurar a bronca. E aí a gente fez isso, enfim.
rodou o Brasil todo, fez um trabalho da Renner exatamente por causa desse trabalho, um comercial de TV que tá indo hoje pra TV, Que sensacional. porque eu fiz um comercial dentro de um desfile da Renner, um evento real, não era um lugar montado. Eu acho tão incrível pensar que o lance da festa infantil, casamento, me carregou pra viver dias assim. Não, e você ainda usa como meio que a referência, assim, né? E é muito Exato, louco. É muito louco. Tipo, o seu início é a base de hoje ainda, né? exato. É Que isso. surreal, cara. É muito legal isso. Então, assim, mas sim, sinto medo. Essa semana a gente fez o comercial pro O medo Boticário. tem medo de você. Ô, louco, hein? Isso é boa, né? Eu fiz o comercial pro Boticário, que era um comercial de beleza, e ali eu senti medo. Eu falei, caraca, isso aqui é um lugar que eu nunca pisei. E aí era uma operação completamente diferente de tudo que eu vivi. Ali eu senti medo de um jeito que me incomodou. Eu falei, caramba, eu não gosto de sentir isso. Mas é louco, né? Porque você é habilitado de tempo em tempo, Éder. Então, eu penso que Deus, a vida, o universo está nos testando e nos habilitando. Você passa um processo para ter uma habilitação de uma CNH e você tem vários outros processos para ter várias habilitações na sua vida. Habilitação para ser pai, para ser marido, habilitação para ser um profissional, um cantor. E às vezes as pessoas olham para suas vidas e falam: Meu Deus, mas olha o que eu faço, olha como eu trabalho, porque eu não estou conseguindo isso, E tem aquilo. bastante gente desabilitada rodando por aí na vida, hein? Exato, cara. Então, quando elas caírem na real, que elas precisam de habilitações, e quando elas pegam essa habilitação, novas coisas começam a acontecer sobre a vida delas, até a próxima habilitação, isso vira uma chave. Se não está acontecendo é porque não está habilitado. Isso é muito louco. O que estamos promovendo, inclusive, de desafio, o dia de hoje, para que a gente seja habilitado para viver exatamente o nosso sonho, sabe? Isso é muito louco. Cara, qual o projeto que mais te marcou pessoalmente? E como isso influenciou a sua carreira, assim? Aos 16 anos, eu fui impactado com um comercial e eu nem fazia ideia que eu ia trabalhar com publicidade da Johnny Walker. Lembro até hoje, nem existia inteligência artificial naquela época. E um Não existia Android. muita coisa, né? Exato. Caramba, cara. E o Android entrava dentro de uma biblioteca nesse comercial, um jardim, uma sala bonitona. E aí ele falava como ele gostaria de ser um humano, né? E não um Android. Aí no final ele falava o seguinte, Eder. Você pode ser imortal. Ele falava, não, perdão, ele falava sobre si. Eu posso ser imortal, basta eu não me desgastar. Mas você também pode ser imortal, basta fazer uma coisa notável. Caraca, E aquilo me marcou pro resto da minha história. Com sensacional. 16 anos, eu fui atingido de uma forma absurda com esse comercial. Eu via a TV só pra ver esse comercial, enquanto rodou na TV. Porque eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer na minha vida de tão notável, de tão importante que pode me tornar imortal? Isso me gerou senso de ambição. E quando eu olho para o meu trabalho nos dias de hoje, eu estou buscando alcançar a imortalidade, sabe? Falando rasgado mesmo, eu estou buscando alcançar a imortalidade com uma ideia, com uma história, com uma mensagem. Isso é tão difícil. Quantas pessoas que são gênios já se foram e elas já caíram no esquecimento, sabe? O que é tão imortal, sabe? Jesus é um dos nomes mais falados há mais de 2000 anos. Sim. É surreal alcançar isso. E, óbvio, talvez eu nunca alcance a imortalidade, mas viver se provocando, pensando qual história vai imortalizar você é muito bom. E aí, 16 anos depois, não, 18 anos depois, eu estava dentro de um set com o Seu Jorge fazendo o comercial da Johnny Walker. Caramba, cara. Sensacional, cara. Eu nunca poderia imaginar que eu estaria lá com o Seu Jorge fazendo o comercial da marca que marcou a minha história e me deu senso de Esse foi ambição. o projeto que você fez que mais te marcou, assim. Marcou. O Seu Jorge é uma pessoa emblemática, né? Ele é uma pessoa especial. Ele é. Ele é um evento. Ele Nunca tive a é absurdo. oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, mas realmente ele tem uma energia, assim, fora da curva. Ele me ensinou muito nesse trabalho. Ele me ensinou demais.
Foi um dos momentos mais especiais que eu vivi na minha carreira, foi ter alguns momentos ali com o seu Jorge dentro de um set e poder escutar ele, poder ouvir como ele pensa a vida. A história dele é muito É, impactante. Então, esse trabalho. que sensacional, cara. Cara, tem uma outra pergunta aqui referente a todo o processo mais operacional, né, de como tudo funciona e tal. Como que você lida com a pressão de tempo e orçamento em um projeto audiovisual? De um trabalho audiovisual, tempo e orçamento. É. Será Você que eu tem entendi? um tempo para entregar. Precisamos trabalhar. E o orçamento talvez seja curto. Sim. Eu tô vivendo exatamente esse processo. É sempre um desafio, é sempre um desafio. A gente percebe um mercado que sempre está escasso de investimento, que sempre tem uma verba curta para projetos muito ambiciosos Eu e quero com tempo de tudo, eu entregas quero o melhor, e as para melhores ontem. não sei o E quê, para para ontem. ontem e eu não tenho dinheiro. É isso. É isso. Sensacional. E, e aí eu criei, de uma forma muito espontânea, ao longo da minha carreira, uma inteligência de produção que eu trouxe tudo aquilo que eu fazia em casamento infantil para as publicidades de hoje. E é a grande chave de virada no mercado de publicidade, que é muito fechado, muito reservado. É, se deparar com a forma como a gente constrói os filmes foi uma grande provocação para esse mercado. Que eu nunca imaginei que conseguiria de fato me encaixar, fazer parte, porque já é um mercado muito consolidado e com Já tem os os seus clubinhos ali. processos muito bem estabelecidos, só pode acontecer daquele E jeito. já tem os seus clubinhos também. Não, totalmente. Ah, E aí, eu chego com uma provocação de, não, eu tenho um time próprio, uma pós-produção própria, tenho meus próprios equipamentos, então eu consigo criar uma inteligência de produção, fazer meus filmes com os meus próprios equipamentos, com o meu próprio time e entregar com uma identidade visual muito incrível, muito absurda. Então a gente criou esse processo que trouxe trouxe um certo destaque porque o mercado de publicidade não estava acostumado com isso. Quem amou foram as agências, os clientes. É, E aí é sempre caótico, assim, porque a gente tem sempre um tempo muito curto. Às vezes um trabalho. é, Eu fiz um trabalho para Renner que entrou e a gente levantou a ideia em 6 dias, gravou no sétimo e 4 dias depois já estava entregando o cara, primeiro visual do que filme. loucura. E a gente precisa estar muito focado, né, o tempo todo. É uma pressão criativa, emocional, para que. Você não dorme, né? Depois que acontece umas. Tem o antes, né? Antes, dormir, não dá. E depois que aconteceu tudo, você tem um sono tranquilo, Não, cara? a gente sempre está sob muita adrenalina, né? Quando acaba uma diária como essa, a gente está Ainda vivendo tudo, né? vivendo tudo, repassando, se arrependendo de algumas imagens. Nunca estamos verdadeiramente plenos, Satisfeitos, né? satisfeitos, felizes com o resultado que a gente entregou. E eu acho que nos mantém meio vivos, eu acho que é essa ideia de que sempre poderia ser melhor, de algum modo. Mas eu encontrei um lugar de ser feliz na jornada. Porque se eu depender da entrega, do resultado, do dia, talvez eu morra por dentro. Mas ser feliz na jornada é muito importante, né? Eu acho que muita gente vive uma expectativa muito forte para ser feliz quando chega. É, E a aí, chegada para muitas pessoas aí é frustrante. Quando chega e vê que é é, frustrante, nem a jornada valeu a pena, nem a chegada. porque não aproveitou a jornada, Porque né? não aproveita Você nada. estava tão desesperado ali em chegar em algum lugar que você botou tanta fé, tanta esperança, chegar lá e não é aquilo. E aí tem que voltar. Tem que voltar. Tem que parar na próxima Nossa, estação e voltar para a estação certa. é surreal, cara. Mas, Cara, fala um pouquinho sobre. Você tem essas três empresas incríveis, né? A Sarsa, a Do It Live, a CU.
Fala um pouco sobre elas para mim. A CEO, ela é o chão, ela é a base. Tudo que eu vivo hoje na Sarsa é porque a CEO existiu. E e eu, vindo de onde vim, uma família simples, tudo mais, eu nunca queimei minhas pontes, porque eu não poderia queimar. Então a CEO existe até hoje, é, pessoas estão à frente dessa empresa hoje, coordenando ela, toda a operação. E aí, por causa dessa empresa, vem a Do It Live, que nasce por necessidade e escassez. Eu tenho hoje, criada pela Sara, inclusive, no meu manifesto da Sarsa, que diz: criamos o pão para a fome. Quem é como Legal. a gente entende essa frase? Criamos o pão para a fome. Eu acho que isso sintetiza tudo que eu construí ao longo da vida, sabe? Quando veio a pandemia, eu criei o Pão para a Fome e veio então as lives. E aí, quando eu comecei as lives, a provocação era: não quero fazer uma live igual a TV faz, a TV já faz isso muito bem. Eu quero fazer com a iluminação que eu faço nos meus clipes, com a beleza das lentes que eu utilizo nos meus eventos. Eu quero fazer um cinema ao vivo. E o mercado Caramba. recebeu esse cinema ao vivo. Foi aí que a Vogue me achou. E aí eu comecei a produzir todos os conteúdos para a Vogue, para a Globo Condé Nast, todas as revistas da Globo Condé Nast. E depois disso, a Globo Condé Nast me convidou a fazer algumas publicidades que eles tinham na casa. Falei, deve ser igual editar um gospel, editar uma festa infantil. Sim. Aí nasceu a Sarsa. Caramba, Eu que nunca achei que eu legal. seria publicitário. Eu nunca achei que eu poderia fazer parte disso. Eu nunca achei que viria o meu comercial igual tá passando hoje no Jornal Nacional. Sabe, isso pra mim é surreal. Eu sou um improvável. E aí a Sarsa, ela vem com esse motivo de realmente me levar para um futuro que é longa-metragem, para ganhar um Oscar um dia. Então, assim, a gente está em um caminho ainda, numa jornada, para um dia eu estar dentro de um set de cinema, contando uma história real mesmo, que vai impactar milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Você falou sobre o Oscar, sobre o cinema e tal, mas você teve uma experiência incrível em Cannes. Pô, Cannes foi absurdo estar em Cannes, eu também sempre sonhei em estar lá. E aí, a gente não estava lá sozinho, estávamos lá com mais de 20 pessoas, conseguimos levar 20 pessoas através da Caramba. Sarsa. Produtora nenhuma consegue fazer isso, levar 20 pessoas para Cannes. Cada ingresso é 5.000 euros. No- E aí a gente conseguiu contar nossa história para Cannes, eles abraçaram nossa história e recebemos 20 ingressos para estarmos lá. E foi uma das experiências mais grandiosas. Vou voltar lá para ganhar um prêmio em breve. Amém. Estive lá como convidado, como visitante, mas voltaremos lá para ganhar prêmios também. Faz parte desse desejo de construção. E, pô, foi mágico. A Sarsa, ela também vem de uma história de Moisés na Bíblia, que é um cara que é O que escravo. significa sarça? A sarça é um arbusto, né? Ele é um arbusto. E aí os crentes conhecem como a sarça ardente. Uma tradução que fala um arbusto que queima, mas não se consome. Então imagina você estar em chamas, mas você não está sendo consumido Sim. por um calor, por um fogo, mas você não é consumido por esse fogo. Então é o significado desse arbusto que queima, mas não se consome. Moisés se depara com essa. Os desenhos mostram uma árvore, né, pegando fogo. É um Aí quando fogo ele... azul, É né? exato. Mas aquela árvore não queima, aí ele fica curioso e ele chega mais perto. E chega mais perto. Aí quando ele chega mais perto, Deus começa a falar com ele ali. Aí Deus mostra para Moisés uma identidade, revela quem ele é e revela qual é o propósito dele. Que era basicamente voltar da onde ele saiu e fugiu, que era do Egito, para libertar o povo da escravidão de corpo e mente. Então, a sarça, ela é um propósito forte de destino para nós, de fazer com uma empresa de publicidade justiça social. Eu sou um homem preto, entendi isso só depois dos 30 anos. E aí, quando eu me deparo com isso, eu falo, não, eu tenho agora também uma missão de fazer com que pessoas como eu possam
se envolver com audiovisual e sonhar como eu pude sonhar um dia com 14 anos. E aí a Sarsa, ela para os clientes, ela é um lugar onde a gente consegue interpretar ideias, interpretar sonhos e realizar isso, dar destino para essas ideias, destino para esses sonhos e transformar isso em uma obra de audiovisual. Cara, em cima do que você falou, eu vou pedir para você um conselho para jovens diretores de cena que estão começando na indústria. Eu acho que quando eu quero dar um conselho, eu já imaginei o Rodrigo lá com 19 anos, querendo inventar um futuro. Inventem seus futuros. Acredite nessa invenção que está na sua mente. Invente isso. Construa isso. Imagine isso todos os dias. Imagine qual vai ser suas falas quando você ganhar um prêmio. Desenha isso, coloca em um papel. Escreva cada sonho que você tem de uma forma que seja espontânea, natural, mas também extravagante. Sejam extravagantes enquanto sonham. Ousado, né? Sejam ousados, Corajoso. sejam corajosos, não tenham medo. Não olhem para o seu bolso. Pensa o seguinte, que a sua mente ela é um caixa eletrônico com 24 horas da vida. E você acessa ele todos os dias. E você que define quanto você vai sacar desse caixa. Quanto vale Sensacional. tua mente? Quanto vale teus sonhos? Quanto você vai sacar em 2026? Qual é o valor das suas ideias? Caramba, que legal. Teve um amigo que veio aqui, o Todd, ele falou uma frase bem legal, né? Tire o dinheiro dos seus olhos para ele ir pro seu bolso. Cara, eu achei isso aí incrível. Animal. Porque não é sobre isso, é sobre propósito, né? Sim, O propósito, independente do que faça, independente do que vai fazer, do que se propõe a fazer, quando você tem um propósito, cara, o dinheiro vem. sim. Ele vira meio que consequência e é impossível ele não vir. Obviamente, é fácil? Não. Tem dificuldades? Várias. Né? Que tem aquela analogia bíblica, né? Quantos cairão à direita, à esquerda, e nada vai te atingir? É uma metáfora, né? Tudo vai pegar em você. Basta você saber como você vai decidir seguir quando tudo cair na sua cabeça, né? E isso é muito louco, cara. E essa frase que ele falou eu achei muito interessante, né? Tira o dinheiro dos olhos E para coloca ele no pro seu bolso. bolso. Exato. A gente tem uma mente milionária, mas muitos morrem pobres porque não acreditam, não são acreditados a desacreditarem em si mesmos. E Se auto-sabota se auto-sabotam. o tempo todo. Sim. Mas a gente faz isso aí o tempo inteiro, Rodrigo. Vai ter que. É difícil, né? É muito difícil, mas tem que acreditar. Caramba, que legal. Ô, João, puxa vida, hein, cara? É sensacional, cara. Cara, eu tenho muita pergunta pra você, cara. Então tá acabando Tá o nosso. acabando o nosso tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui pra gente ir pra aquela dinâmica lá. Qual o seu estilo de direção e como você acredita que influencia o resultado final do projeto? Qual o seu estilo? Você tem um estilo de direção, a maneira de conduzir a sua cena, o seu projeto, você tem... Isso também é padrão? É um Você padrão também. carrega como padrão sempre? Sempre. Eu só consigo viver assim, pensando realmente em como eu sempre construí tudo, criando muito relacionamento com as pessoas. Eu sou um generalista, tá? É importante dizer isso. Eu sou um generalista. Eu consigo estar num site de cinema, consigo estar no show da Isa, consigo estar no desfile da Montparnasse, a marca da Sasha, e consigo fazer um casamento no final de semana, na mesma semana. Porque tudo é sobre um Sensacional. padrão, é tudo sobre eu entender que eu tô contando uma história e que essa história ela tem um movimento, essa história ela tem uma identidade, tem suas cores. E aí eu preciso encaixar isso em um storyboard dentro da minha mente, contar essa história de início, meio e fim. Então isso fez com que essa ideia fez com que eu acreditasse que eu pudesse de fato ser um diretor de cinema. Porque eu nunca imaginaria que um documentarista de festa infantil poderia se tornar um diretor de cinema. Mas quando eu paro de olhar
para tudo como se fosse algo. Porque a publicidade, principalmente, faz isso. Ele faz você acreditar que você não consegue fazer aquilo que é muito difícil. É impossível. Mas quando você entende que aquilo é um padrão, que existe uma marca de Nescau, sabe? Aí você começa a pensar, e quem toma Nescau? E como são as pessoas que tomam Nescau? E como elas vivem os dias delas? E o que elas fazem para. E o que Nescau promete, né? Energia, vitalidade, papapá. Como você pensa nesse filme? É um filme de ação, de alegria, energia, Sim. criança bagunçando, papapá. Pronto, tem um filme. É padrão. Ah, é um sabonete. Comemos um sabonete, gente. É um padrão, cara. Aí você começa a pensar quem usa aquele tipo de sabonete. É uma mulher assim, tá, qual a idade dela? Ah, tá, beleza. Vamos contar essa história, é um padrão. E aí você vai encontrando beleza através da fotografia, através do cinema, através de coisas que você já vivenciou, já viu, e vai construindo aquela história. Que legal, cara. Sensacional, cara. Muito louco, muito louco. É isso. Cara, um diretor pra você. Ah, Então, tá muito. Todo mundo fala nele, né? Tipo, é super lógico, mas o Christopher Nolan é um dos caras mais geniais do nosso tempo. Tarantino é um gênio, a forma como ele conta história. Ambos são caras que têm a minha admiração. você lê muito? Não, Você já leu? já. Já Um li. livro. Um livro, é, Como ser artista. Legal, É um livro muito bobinho. Como eu tenho TDAH, as coisas precisam me estimular, né? Então, é um entendi. livro todo desenhado, mas Pra que te prender é difícil, é né? muito difícil. Mas que me traz muita provocação nesse livrinho, né? Que quebra alguns padrões e rituais e tal, do tipo, será que eu não devo mesmo copiar alguém que eu admiro? O E que por te que não? provoca, Rodrigo? Muita coisa me provoca. Me provoca. o- o- Eu acho que eu fui provocado a vida toda por ter sido alguém muito subestimado desde criança. Então tudo me provocou. Eu lembro que o Honor, que foi um dos caras mais importantes da minha vida, ele olhou pro Marte em mim e falou: Caraca, Rodriguinho, você é brega ao extremo. Aquilo me provocou. Eu lembro disso sempre. De alguém me chamando, dele me Mexeu chamando. no vespeiro errado. Exato. Aí eu falei: Não, é possível ter. É possível alcançar esse desafio. É possível construir isso. Eu gosto de ser desafiado. Ó, Acabou, ó, acabou. ó. Tá no finalzinho. Você é louco, cara. 1 hora com esse cara. Que hora maravilhosa. A gente tem uma dinâmica aqui, cara. A minha filha, Manu, ela pediu pra eu perguntar pra você uma pergunta dela. Se você pudesse ter um superpoder, já que você é lúdico, qualquer poder, qual poder que você teria? O poder de levar as pessoas pro melhor dia da vida delas. Caramba. Eu queria poder dançar de novo a valsa que eu dancei com a minha avó. Aproveitando, se você pudesse fazer uma ligação pra alguém agora, qualquer pessoa que esteja aqui neste plano ou não, uma entidade, quem você quiser. Pegou o telefone, você consegue falar com essa pessoa. Quem é? Uau, que pergunta. Peraí, meu TDAH bombou agora. Mas eu acho que eu adoraria falar com Jesus. O que Eu que você queria ter... falaria com ele? Faria uma pergunta? Não, com certeza eu faria muitas perguntas, né? Teria o Tipo, papo de 1 hora, pelo menos, com ele. eu assisti as Chiquititas, cara, e tinha uma música. Olha só, hein? Uma música. Olha que legal. Em Chiquititas. Olha que engraçado. Eu tinha, sei lá, 7 anos, 6 anos. E aí eu perguntaria pra Jesus, por que a vida? Né? É muito doido, cara, parar pra pensar sobre vida. Por que essa existência? Sensacional. Uma pergunta que eu vi o Joel J fazendo, eu achei incrível essa pergunta. Deixo sempre os créditos aqui pro Joel. Se você pudesse deixar uma mensagem, cara. Todo mundo vai vir e ouvir essa mensagem. No planeta inteiro, inteiro, todo mundo vai parar para olhar e ouvir a sua mensagem. Qual seria essa mensagem, Rodrigo?
Eu acho que eu vivo a minha vida para fazer Jesus conhecido. Eu vivo a minha vida pensando como é que eu posso levar maior nível de esperança, fé, salvação para cada uma das pessoas. Eu falaria, conheçam Jesus, acreditem em Jesus. Sensacional. Ele é fonte de vida. Ele é fonte de vida para os meus dias hoje, é fonte de vida para o meu trabalho, é fonte de vida para tudo que eu faço. E o Oscar que um dia eu quero ganhar é falando sobre quem ele é. Amém. Amém. Eu sei que você já falou que você não é muito da música e tal, mas a gente faz uma fotografia que a gente solta no Instagram. Meu Deus, E que essa medo. foto a gente coloca uma música, cara. Você pode escolher essa música? Uma música para acompanhar essa foto. Pra acompanhar essa memória. Pode você falar que eu não lembro o nome da música? Não lembra? Não lembro, vai ter que perder Mas depois. então ela existe. Ela existe. Ela existe, né? Então tá bom. Então a gente vai descobrir juntos que música que é essa aí. Você fala ali nos bastidores. Meu irmão, Muito maluco. sensacional. Obrigado. Muito obrigado, cara. Valeu Que pelo convite. papo maravilhoso. Que aula. Você é louco, sem palavras. Obrigadão, de verdade, por esse tempo. Foi muito especial. Papo de uma hora. Rodrigo de Paula. Valeu.